Bom dia, presidente. Bom dia, deputados e deputadas. Mais uma vez, eu vou trazer aqui o tema, sobre violência contra as mulheres, dando continuidade, à fala do deputado George Passos, que realmente, George, é muito complicado e muito estranho que no mês, de março, um mês de luta, a favor dos direitos das mulheres e contra a violência, dois casos de grande repercussão envolvendo dois servidores do alto escalão do governo do Estado, aconteça essa situação e o governo do Estado fica em silêncio. Como foi dito, foi solicitado um afastamento, mas até o momento não se sabe que afastamento é esse, se é exoneração, e o governo do Estado tem de dar exemplo no combate à violência contra as mulheres. Ontem a secretária do Estado de Políticas para as Mulheres esteve aqui apresentando algumas ações, mas essas ações devem ser efetivadas e o governo deve dar exemplo, e não ficar calado desde o mês de novembro, que foi feito essas denúncias, e o governo tem acesso a todas as denúncias, todos os boletins que a Secretaria de Segurança Pública tem acesso. Quer dizer, se não fosse a mídia, se não fossem jornalistas que denunciassem, provavelmente esse caso estaria aí sem uma repercussão e sem o Estado, o governo do Estado fazer nada. Então, para combater a violência das mulheres, o Estado que deve dar exemplo e não ficar silêncio, trazendo informação. Uma coisa é afastamento, é férias, são os dias, até abafar, ou se realmente vai ser exonerado, como aconteceu com outro servidor. Então, é importante a gente trazer essas reflexões, e também, deputados e deputadas, é importante que essa casa aprove uma lei que agressores a mulheres e a meninas não tenham o direito de assumir cargos públicos, ser empossado como servidores públicos. É muito importante, porque essa lei já existe em outro Estado. E é um exemplo, é uma das formas que o governo tem, de forma efetiva, de fazer algo contra a violência às mulheres, é dar exemplo. Então, espero, vou ver com minha assessoria a possibilidade da gente protocolar e aprovar uma lei que, nesses casos, o Estado não contrate agressores de mulheres, de meninas, para que a gente possa combater cada vez mais. E o exemplo é fundamental para que isso aconteça. Outra questão que eu vou trazer aqui é sobre umas reflexões em relação às mulheres encarceradas no nosso Estado, que, infelizmente, é um debate muito difícil de fazer, que não tem um respaldo. Aqui em Sergipe, de acordo com os dados de mulheres encarceradas em Sergipe, que é segundo o site de presídios do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, atualmente, em Sergipe, tem 212 mulheres encarceradas no único presídio do Estado de Sergipe. Eu já fiz algumas ações. A gente sabe que muitas mulheres que estão ali são vítimas também do machismo, da misoginia, são usadas, infelizmente, pelos seus esposos, como também são eles que acabam cometendo feminicídio. E, infelizmente, muitas dessas mulheres não tem um atendimento para poder tanto da ressocialização e tanto em relação aos direitos básicos, como exames de prevenção à saúde e uma simples consulta odontológica. Essas mulheres são privadas do acesso a esses direitos básicos. E lembrar da importância do acesso
a educação e preparo para o mercado de trabalho. Podemos fazer a nós mesmos uma pergunta em relação ao que é que a gente tem feito. Eu mesma, né, quando estava na militância, agora não estou indo mais, mas sempre a nossa equipe de direitos humanos vai acompanhar, principalmente a ala LGBT que existe lá no Compecan, e faz um trabalho junto com as ONGs, né, que acabam ajudando as egressas, as mulheres que são egressas do sistema penitenciário, a terem uma oportunidade, seja de trabalho, uma ressocialização, seja na educação, para mudar, né, o destino dessas mulheres e não acontecer o retorno. Né? Quando eu ia lá no Prefem, a presidente, né, a diretora-geral do Prefem, disse o quanto as ações, né, do Estado e das instituições dentro, né, da instituição, isso ajuda para que essas mulheres não retornem. Então, é um debate muito importante também nesse mês, né, de conscientização e de luta a favor de todas as mulheres, independentemente de quem seja, porque quando a gente fala as mulheres, a gente fala de todas as mulheres. No caso das mulheres encarceradas, né, 62 delas são mulheres negras, 74 são mães e 45 estão, né, privadas, e elas, né, com essa privação, estão sem julgamento. Então, elas estão em situação de privação de liberdade sem um julgamento. Muitas de casos, né, envolvidos algumas mulheres, é porque elas são esposas, namoradas, né, envolvidos com alguns outros. Então, a gente precisa trazer esse debate aqui na nossa sociedade. E amanhã, né, amanhã 14M, faz 6 anos da execução de Marielle Franco. Eu vou trazer aqui algumas informações, mas eu vou deixar para amanhã, né, o porquê o assassinato de Marielle Franco era uma tentativa, foi uma tentativa de silenciar não só uma vereadora, uma parlamentar eleita democraticamente, mas um movimento de ocupação de mulheres, né, mulheres aguerridas, corajosas, como a Marielle Franco, né, uma mulher que vem da favela, que é LGBT, que tem consciência dos seus direitos e conseguiu ocupar a Câmara, né, de Vereadores do Rio de Janeiro, e, infelizmente, né, foi assassinada brutalmente numa tentativa de nos intimidar, de nos silenciar, mas eles deram um tiro pela culatra, porque cada vez mais nós, mulheres negras, quilombolas, indígenas, LGBTs, estão se empoderando e ocupando espaços como esse e fazendo a diferença. E não ocupar por ocupar, ocupar para denunciar principalmente as estruturas, né? O racismo estrutural, o machismo estrutural, a LGBTfobia estrutural, o capacitismo estrutural que existe nessas instituições que não foi pensadas, né, para nós, por nós. Então, espero, né, que nesse ano de eleições, né, cada vez mais as mulheres se coloquem, se organizem, para que a gente possa ocupar, e não ocupar por ocupar, mas ocupar e fazer a diferença, provocar mudanças. Chico trouxe aqui alguns exemplos, né, de mulheres, né, que foram, né, que teve repercussão nacional e que, infelizmente, foram assassinadas por causa da sua honra. Mas, infelizmente, Chico, isso acontece, principalmente na periferia, né? Mulheres que são assassinadas simplesmente porque querem romper um ciclo de violência, porque o homem, a educação do nosso Estado hoje, infelizmente, educa para que o homem se sinta dono, superior às mulheres. E quando a mulher não suporta ou quer finalizar esse relacionamento, Luciano Pimentel, ele não aceita, porque, infelizmente, a educação é vista como o homem é mais superior, o homem que tem, né, condições, muitas das vezes, de estar em situação de poder. Então, como mexe a educação,
né, eu acho que é pela educação, é pela conscientização, pela desconstrução dos estigmas, dos estereótipos que colocam, né, que homem pode tudo, George Passos, mas não pode chorar. Agora, a menina, né, principalmente, eu vou trazer um tema que é polêmico, esse chá de revelação, né, que eu acho uma bizarrice tremenda, que é antes do feto se desenvolver, aí já coloca em uma caixinha, sabe, George? Rosa e azul. E não, a questão não é a caixinha, George. É justamente o que você traz em relação à sua filha, né, que sempre sofre, porque menina tem de ser delicada, tem de dançar balé, tem de ter umas condições específicas para elas, não podem, como a sua filha, né, jogar bola, não podem ser política, porque, infelizmente, culturalmente, esses espaços não são, né, de meninas. E o que a gente fala, não é essa educação transformadora, é dizer não, que todos podem fazer o que quiser. E isso não vai retirar, né, a feminilidade, a masculinidade, que isso vai ajudar a gente não criar expectativa, né, quando faz esse chá de revelação, né, que vai ser menino, quando o Jorge, quando estoura a bola azul, né, aí a família, eita, vai ser jogador de futebol, vai fazer aquilo, às vezes, que o pai não fez, né? Prosseguir na carreira. E quando esse filho, essa menina, não cria essa expectativa ou não corresponde a essa expectativa, aí começa a sofrer violência. No ambiente familiar, graças a Deus, né, são poucos pais, né? Existem pais como você que acolhe, que não tem problema, e outras que não têm um pai, acolher, que dá incentivo. Não, minha filha, pode, acaba não, às vezes, não despertando um talento, né, que a pessoa tem, ou então que a pessoa viva ali uma vida não de forma feliz. Então, quando a gente fala de gênero, de violência contra a mulher, a gente só vai combater as medidas protetivas, né, como a Lei Maria da Penha, as políticas públicas de segurança são fundamentais, mas a gente precisa investir na educação, deixar de criar expectativa, de colocar homens e mulheres em caixinhas separadas, meninos e meninas em caixinhas separadas, e quando essas pessoas, essas meninas, esses homens e mulheres não correspondem a essa expectativa, acabam sofrendo, né, perseguição, às vezes no meio familiar, escolar, profissional. Então, no mês, né, nesse mês da mulher, em véspera, né, de uma data tão importante que é o 14M, que a gente possa cada vez mais nos conscientizar sobre o que gera essa violência. Nenhum homem, Luciano, ninguém nasce machista, misógino, LGBTfóbico, racista. A cultura, a educação que faz potencializar comportamento, né, de superioridade ou de violência. Então, espero que cada vez mais esses debates sejam realizados dentro de casa, né, que a gente não se silencie, não só quando a mulher, né, porque diz, briga de mulher, ninguém mete a colher. Não é só isso, não. Quando a gente, certo, quando a gente vê, né, que um homem está, né, com piadinhas em relação à mulher, está sexualizando, né, ou então algum comportamento de violência de gênero, que os homens se posicionem, epa, não vale mais, não é porque o homem é assim, né, sempre foi assim, que a gente não vai mudar, que a gente se posicione, que a gente não compactue, né, com algumas situações. E essa situação do governo do Estado, que eu trouxe aqui no início, é muito importante. Não é a gente querer perseguir alguém, é que o governo do Estado tem de dar exemplo maior, né, quando aconteceu um caso desse. Não é só trazer aqui vários programas, Sem Mais Mulheres, programa não se cale, não é não, e não dar exemplo quando acontecer, no caso, dentro da casa, como está acontecendo dentro do governo. Numa tentativa para que a gente dizer, isso é uma questão grave, isso as pessoas podem, né, perder o emprego e que iniba, né, comportamento de violência contra
as mulheres, né, e contra todas as pessoas que, infelizmente, hoje vivem em situação de vulnerabilidade social, porque o Dia Internacional da Mulher não é mais um dia, né, somente de receber flores, né? Nós gostamos de receber, mas é um dia também da gente se conscientizar de que os homens, principalmente, se juntem, porque tem uma frase: não adianta não ser, né, racista, mas não ser machista, tem de ser anti-machista, antirracista, tem de contribuir, né, nessa luta tão importante que tem a ver, infelizmente, com o processo, né, cultural, onde o machismo, o racismo, a LGBTfobia são estruturais, mas tudo que é estrutural, tudo que está enraizado, a gente consegue desconstruir com verdade, com diálogo, né, com educação, né, com posicionamento, com atitudes, né, e não com silêncio, como aconteceu e está acontecendo agora no nosso Estado. É isso, senhor presidente. Marcelo, né, que está em exercício aí substituindo, e eu desejo uma boa quarta-feira a todas, todos e todas. Com a palavra, o deputado Marcos Oliveira.